bom, e é com muita alegria que eu quero chamar meu amado, essa coisa linda, o homem mais lindo dessa sala, né? É ou não é? É o homem mais lindo dessa sala. Vem pra cá, amorei. Tá contigo? O pique tá contigo, hein? A gente troca de lugar. Ai, ai, a gente brinca aqui às quartas de pique. Pique tá. Hoje o pique tá comigo. Bom dia, sala do transbordo. Graças e paz a todos, amém? Hoje eu vim aqui estar trazendo uma palavra de meditação para as nossas vidas. E interessante é que essa palavra está baseada. Você vê, né? O Senhor ele fala de diversas formas, em ambientes que às vezes você menos espera. E há um tempo atrás, quer dizer, já tem bastante tempo atrás, uma vez eu vendo uma matéria sobre o cubo de Rubik. Se eu perguntar para vocês aí o que é o cubo de Rubik, algumas pessoas não vão nem saber, não vão nem tentar entender o que é. Mas o cubo de Rubik, se eu falar assim, é o cubo mágico, isso aqui, ó. Quem aqui já brincou com isso? E quem aqui já conseguiu montar isso? Eu peguei o meu, estava todo feliz, isso aqui estava montadinho. E aí eu falei assim, vou brincar um pouquinho. Gente, fui me perdendo. Eu não consegui mais montar as laterais todas dele. Mas o Senhor, há um tempo atrás, falou comigo sobre exatamente isso aqui. E a nossa vida, ela realmente tem lados, né? Tem o nosso lado sentimental, tem o nosso lado profissional, espiritual, conjugal. Todos os lados, eles precisam ser completos. Nosso maior problema é que muitas das vezes, quando um lado da nossa vida ela está meio que embaralhado e às vezes um outro lado está mais completinho, tem vezes que você, para resolver um outro lado que está completamente desfigurado, você vai ter que mexer naquele lado que está direitinho, que já está tudo certo. E essa é a maior dificuldade nossa, é mexer onde a gente não quer mexer. Mas se a gente também não mexer aonde precisa ser mexido, queridos, alguns lados da sua vida vão continuar bagunçados. E hoje eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração, você possa pedir ao Senhor direcionamento, entendimento, para que você possa acertar esses lados da sua vida que precisam ser acertados. Somente o Espírito Santo do Senhor, ele é o único que sonda profundamente. A palavra de Deus diz que ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se ele não te convencer, queridos, não vai ser o Rogério que vai estar te convencendo, mas que o Senhor nessa manhã tenha misericórdia das nossas vidas, fale aos nossos corações e nos direcione naquilo que precisa. Amém? Bom, se você não conhece a história do cubo mágico, ele não foi desenvolvido para ser brinquedo. O cubo de Rubik é um brinquedo tridimensional. Ele foi criado em 1974 por Erno Rubik. E a finalidade dele era para ajudar na arquitetura. E o melhor de tudo, todas as vezes que eles colocavam problemas aqui no cubo mágico, no cubo de Rubik, a intenção do brinquedo era, quer dizer, na verdade não era brinquedo, era ferramenta, era tentar resolver isso em menos voltas possíveis. E o próprio mesmo criador, o Erno Rubik, a matéria dizia que ele demorou um mês para poder acertar a fórmula que pudesse resolver isso o mais rápido possível. Isso, eu estou falando isso só para a texto de história, né, do próprio instrumento. E ele, ainda que tenha demorado um mês, depois uma outra pessoa, Jessica Friedrich, em 1997, ela criou uma outra fórmula e que descobriu que ela poderia fazer isso em um minuto. Aí você fica pensando, uau, legal, de um mês para um minuto, é espetacular. E depois, né, teve competições sobre isso. Em 1980, isso não virou ferramenta, virou brinquedo, explodiu no mundo todo. E em 2016 teve um recorde que era 4 segundos e 79. Uau, o pessoal já estava impressionado. Só que hoje esse recorde caiu, está 3 segundos e 47 centésimos. Ou seja, o tempo foi diminuindo mais. Mas ontem eu fui ver uma matéria sobre isso, aí criaram um robô que faz em menos de um segundo a combinação, indiferente da posição que esteja,
ele estuda e faz os movimentos corretos. Mas o que eu quero dizer nessa manhã? É que às vezes a nossa vida ela precisa ser reajustada em algumas áreas. Querido, só que reajuste você só consegue fazer com sabedoria. Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E todas as vezes que nos falta conhecimento, você já viu que a gente, às vezes, dá aquelas vaciladas terríveis? O texto que eu ia dizer é, era lá em Êxodo, no capítulo 16, versículo 35, que diz que o Senhor sustentou o povo durante 40 anos com maná. Mas aí você fala assim, uau, o Senhor estava ali sustentando o povo, guardando, protegendo, mas não era essa real o sentido. O Senhor teve que fazer aquilo ali porque aquele povo que não queria aceitar a palavra, que não queria aceitar o direcionamento, demorou tanto tempo, 40 anos, rodando, 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 sem poder chegar lá na terra que deveria ter chegado. Às vezes a gente também tem esse tipo de dificuldade. Na nossa vida, às vezes a gente roda tanto, justamente porque não obedece da forma como deveria ter obedecido, e por causa disso, queridos, nós ficamos zanzando, zanzando, zanzando muito, porque nos falta exatamente esse direcionamento. Teve uma frase que eu anotei que diz assim, ó: rota velha não permite traçar caminhos novos. Às vezes a gente fica tanto tempo, né, só fazendo o mesmo movimento, a mesma atitude, o mesmo hábito, o mesmo ambiente. Você sabe que às vezes aquilo ali, no final das contas, às vezes não te ajudou em nada. Queridos, então, se nessa manhã é dia de mudar os teus hábitos, mude, procure outras coisas, dê sentido para a sua vida. Permita que alguns lados que estão bagunçados possam ser reajustados. Mas, Rogério, se eu fizer isso, aí eu vou estar mexendo num lugar que eu não queria, e essa questão de comodidade é terrível, porque se eu mexer na minha comodidade, isso vai me gerar transtorno. Mas se você não mexer nessa área que precisa ser mudada, que as outras não vão ir para o lugar. É impossível você não mexer numa área que já está completinha, praticamente, porque para mexer aqui, para acertar esses outros lados, você vai ter que mexer naquela sua aí, que você não quer mexer, não quer tocar em nada. E isso é de cada um para cada um. Peça ao Senhor para o Senhor te direcionar, porque é Ele que vai ajustar a sua vida. João 10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E áreas, às vezes, que de alguma forma foram afetadas, queridos, elas só vão poder ser reajustadas com o objetivo daquilo que o Senhor quer para nós, que é Ele nos dar vida e vida em abundância. Então, queridos, seja sensível à voz do Senhor, permita que Ele tome a sua vida literal em todos os aspectos da sua vida e te direcione para que você tenha uma vida melhor, uma vida equilibrada, uma vida de abundância. Deixa o Senhor falar contigo, porque é Ele que vai estar te direcionando. E nessa matéria ainda que eu estava assistindo, eles ficaram assim tão intrigados, né? Como se resolver isso, que teve uma equipe de matemáticos, uma equipe do engenheiro do Google e um programador de computação lá atrás, eles se juntaram para poder resolver essas questões do cubo mais rápido ainda, para deixar equações, né, que pudessem fazer com que aquela ferramenta, aquela metodologia pudesse ser reduzida. E todas as vezes que eles achavam uma fórmula que baixava o tempo, eles batizavam aquela fórmula de algoritmo de Deus. E todas as vezes que o algoritmo de Deus era criado, eles entendiam que o problema era solucionado mais rápido. Aí eu fiquei pensando assim, uau, homens também passaram por essas questões e precisaram entender que também precisavam mudar aspectos para que a sua solução das suas vidas fosse solucionada mais rápido. Aí eu me lembro de Naamã, quando foi confrontado, que precisava mergulhar lá naquele rio, lembra? Um homem que era leproso, mas embora tivesse toda
toda aquela pompa, todo aquele status. Teve uma área de Naamã que ele não queria mexer, que era a área do orgulho. Mas, ainda bem que pelo caminho, aqueles homens que estavam com ele falaram assim, puxa, mas se fosse uma coisa assim mais difícil, você até faria, mas por que uma coisa mais fácil? Por que você não faz? E ainda bem que Naamã teve esse lado do orgulho mudado, quebrado e confrontado. Já ele pôde saltar daquela carruagem e ir lá naquele lugar, talvez não era de forma alguma desejo dele, porque já tinha falado, puxa, mas logo isso aqui eu estou mergulhando praticamente, vamos dizer assim, em Sepetiba, se eu podia estar em Angra, mas Naamã obedeceu. Queridos, às vezes, umas áreas da nossa vida, se não tiver obediência, é isso aí. Você vai a um lugar com a sua vida desarrumada e vai voltar desarrumado do mesmo jeito. Mas quando você começa a obedecer e entender o princípio da obediência, aí tudo vai ficar mais fácil. A sua vida ela vai começar a ter agora sentido. Tem várias e várias pessoas que têm crise existencial, né? Por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci? Por que que eu estou trabalhando nesse lugar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque aí vai ficando aquela confusão na mente gigantesca. Entenda que cada um de nós tem um propósito aqui, e o nosso propósito é para que nós sejamos bênção, e até não somente para nossas vidas, mas para aqueles que estão à nossa volta. E eu entendo que alguns homens também passaram por esses tipos de questionamentos. Por que que nós estamos? Qual é o nosso propósito? E um desses homens é Pedro. Os algoritmos de Deus foram sendo emitidos por homens que, diante de grandes questionamentos, deixaram excelentes algoritmos. Quando o próprio Senhor Jesus colocou um questionamento, lá em João, no capítulo 6, ele perguntou assim, depois de ter dado aquela bronca em todo mundo, ele falou assim, bom, alguns aqui já foram, e vocês? Por que vocês também não vão? Aí Pedro vem e lança um algoritmo, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Só o Senhor Pedro reconhece aquilo ali e entende que tem um princípio maior que tudo, só o Senhor tem palavras de vida eterna. E Pedro ali conseguiu já entender e não somente abençoar aqueles que estavam à volta, para também dar um sentido de vida para eles. E depois eu entendo, olhando lá para a palavra, a gente começa a olhar com uma ótica diferente, e aí eu me lembro que um dia também quiseram colocar o Senhor Jesus à prova. Lá em João, no capítulo 8, a partir do verso 3, o Senhor ele está de frente com um problema, né? Tem uma mulher que foi pega em flagrante adultério, mas aí não trouxeram o homem, só trouxeram a mulher. E ali eles foram justamente para tentar, de alguma forma, é, envergonhar o Senhor Jesus Cristo. Tinha tanta gente, e aí trazem aquela mulher ali e falam para o Senhor, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la, e o Senhor, o que diz? E é interessante que o Senhor se abaixa, está escrevendo, está colocando o dedo lá na areia, para lá e para cá, e eles perguntam de novo, e o Senhor? Eu, quando estava lendo esse texto, já li isso várias e várias vezes, mas eu agora me coloquei no lugar da mulher. Eu fiquei pensando assim, nossa, tu já pensou se essa mulher fosse aquela mulher que identificasse sinais? Naquele momento ali, ela poderia pensar assim, ih, se ele está escrevendo ali na areia, está querendo dizer que do pó nós viemos, do pó hoje mesmo eu vou estar voltando. Quando eu pensei nisso, eu falei assim, será que ela pensou isso? Mas não pode ter sido. Mas o Senhor ali, na verdade, quando ele estava ali escrevendo, ele já estava pensando, vou ter que mandar uma resposta para eles, para mudar o sentido também de vida deles. E aí o Senhor vai falar assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou zanzando. Deu uma resposta objetiva. E esse também talvez seja um dos nossos maiores problemas. Nós, muitas das vezes, julgamos tanto, né, as pessoas, tantos aqueles à nossa volta, mas ignoramos que também somos, muitas das vezes, dignos também de ser acusados. Queridos, é assim, todas as vezes que você é sempre esse acusador, alguns lados da sua vida vão ficar bagunçados.
Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas palavras, para que a sua vida não seja essa bagunça. E às vezes você fica se perguntando assim: poxa, mas eu faço tanto pelo Senhor, eu ajudo na obra, eu sou um dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Mas se você não controla isso que sai da tua boca, cuidado, que os lados da sua vida, um lado específico, nunca vai poder ter plenitude, porque você peca demais com aquilo que sai da tua boca. Então, cuidado para você não ficar atacando pedras nas pessoas, porque você também é digno de tomar pedrada. Amém? Também entendo que quando os homens também chegaram ao Senhor com outro enigma, Senhor, ah, nós devemos pagar a César ou não? Aí o Senhor vai e fala assim: quem tem um denário aí, me dá uma moedinha. E o que diz aqui? O que está escrito aqui? O que tem? Que tipo de figura tem? Tem a figura aí de César. Aí o Senhor vai e fala para eles assim: dai o de César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Uma outra área que muitas das vezes também confunde pessoas. Tem áreas da nossa vida que às vezes também estão bagunçadas porque a gente não consegue entender uma coisa e outra. Queridos, aquilo que você tem que ofertar ao Senhor, seu dízimos, a sua oferta, é porque você é grato ao Senhor, não é por obrigação, porque se for por obrigação, não for por amor, tem lado da sua vida que está bagunçado. Mas quando é por gratidão, por tudo aquilo que Ele tem feito por você, querido, aí vai harmonizando a sua vida, vai ficando melhor, aquilo não é peso. Porque quando a gente entra nesse tipo de contradição, né? E agora, por que dá, não dá? Eis a questão, o que que eu faço? Queridos, saia dessa confusão hoje, nessa manhã. Aquilo que é de Deus é de Deus. Aquilo que precisa ser ao governo, dê ao governo, porque é isso que vai trazer equilíbrio para a sua vida. Muitas das vezes, cada um de nós aqui vai se lidar com situações, às vezes, dificílimas, questões de famílias, questões profissionais. Cuidado. A palavra de Deus diz assim: ó, a humildade antecede a honra. Como é bom você ser humilde. Porque quando você é humilde, queridos, você não não é aquela pessoa que quer prevalecer, às vezes, do teu conhecimento. Queridos, cuidado com a sua arrogância. A arrogância vai deixar lados da sua vida bagunçados, mas a humildade, ela antecede a honra. E é isso que o Senhor admira, né? Um coração que tem essa essência da humildade. Se você fala assim: Rogério, mas humildade para mim, isso para mim não existe. Eu já sou formado disso, formado daquilo. Eu fui uma vez numa loja, e essa loja era uma loja de rolamentos, e o dono da loja, né, como a gente se conhecia, ele começou a conversar comigo, e ele foi falando da vida dele, de tudo aquilo que ele tinha passado, do império que ele já tinha construído, das suas posses. Eu falei para ele assim: rapaz, que bacana. Esse homem, eu sei que ele passava por um problema sério, uma crise existencial, porque ele tinha um filho, o filho, assim, no ápice do vigor, aos 22 anos, sofreu um acidente e morreu, um acidente de trânsito. E aquele homem ali, ele ficou realmente muito perturbado mesmo com aquilo, ele ficou completamente depressivo, mas ele também tinha uma filha. E essa filha dele era alguém que assumiu o posto do filho. Então ela passou a ajudar ele, ele teve um papel muito importante na vida dela, ele pagou 2 faculdades para aquela menina, e por questões diversas, de vez em quando, aquela menina ia até lá nessa loja para ajudar ele. Não era uma loja grande, mas era uma loja bem sortida de material e atendia várias pessoas, atende até hoje, né? Várias pessoas do Rio de Janeiro. E um dia ele estava falando comigo que aconteceu uma coisa lá. Ele falou para ela assim: ó, filha, aqui tá tão sujo, né? Poxa, pega a vassoura ali para a gente dar uma varrida aqui. E aquela menina foi e falou para ele assim: pai, eu varrer? O senhor tá louco? Eu tenho 2 faculdades, pai. Por que que eu vou ter que varrer isso aqui? O senhor vai ter que contratar uma outra pessoa. E ele falou que aquela palavra dela doeu tanto. E ele falou assim: ué, mas como assim? As suas faculdades foram pagas porque eu trabalhei aqui, foi eu que te ajudei. Por que você não pode simplesmente fazer um gesto assim tão pequeno?
E aquela menina, ela realmente ela tinha essas questões, né? Por que que ela, agora que está tão grande assim, por que que ela teria que se humilhar? Que na verdade não é nada de humilhação, barrer um pedacinho. E quando ele estava falando isso comigo, eu estava pensando assim, poxa, quantas e quantas pessoas às vezes estão no mesmo lugar dessa menina, não conseguem nem ser grata por aquilo, da onde veio, todo o recurso para que ela pudesse ser formada. E agora ela não conseguia nem retribuir apenas varrendo. São pessoas, às vezes, que têm áreas das suas vidas que precisam ser mudadas. E para ser mudadas realmente somente com reconhecimento e humildade. Mas a vida, às vezes, ela vai criando situações para que esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude, às vezes vá de encontro a essas pessoas. Eu não sei depois como é que ficou. Eu sei que ele ficou, depois disso, ficou um tempo brigado com essa menina, mas depois voltou tudo ao normal. Mas, de alguma forma, aquele acontecimento ali marcou muito a vida daquele homem. Então, queridos, cuidado com esse tipo de arrogância, se isso vai bater lá na porta do teu coração. Eu me lembro que lá na nossa oficina nós atendemos tanta gente, né? E foi um amigo lá de uma igreja bem grande lá no Recreio, e ele estava falando algo para mim que eu fiquei pensando assim, uau, lá é um lugar realmente de tratamento mesmo. Ele estava falando que lá nessa igreja dele, por ser uma igreja grande e precisa também de muitos membros, né, para poder fazer a manutenção, e lá as pessoas elas retiram o rótulo delas literal. Ele falou que um dia estava entrando no banheiro lá dessa igreja, quem estava cuidando do banheiro era um desembargador. Ele falou assim, ué, mas o senhor está aqui? Ele falou, rapaz, aqui nós... Aí o desembargador que entende o que que é humildade, falou, rapaz, nós estamos aqui para servir a obra do Senhor. Aqui não tem nada do rótulo do desembargador lá fora, lá no tribunal, lá no meu ambiente de trabalho, é uma coisa, mas aqui eu sou tanto quanto você. Então, esse homem, ele entendia e não se culpava e não questionava o pastor lá, por que o senhor está me deixando aqui? O homem aprendeu o valor da humildade. Então, queridos, às vezes a humildade é aquilo que está te faltando para acertar esse lado aí da sua vida. Mas entenda, o Senhor é aquele que vai estar te direcionando para que você possa entender as verdades que nos faltam aqui para a nossa vida. Provérbios 28, no versículo 9, vai dizendo assim: ó, o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Muitas das vezes nós temos acesso ao ensino da palavra, mas se eu desvio os meus ouvidos e não quero aceitar as verdades que a palavra de Deus tem para mim, queridos, até quando eu quero orar para que situações na minha vida mudem, até isso não vai acontecer. Então, o conceito é: ouça aquilo que o Senhor tem para falar para você. Não entenda que aquilo ali vem para te desmoralizar, mas sim para te abençoar, porque quando você ouve a palavra toca no teu coração, e aí você ora, Senhor, Senhor, me ajuda a mudar esses tipos de conceito aqui nessa determinada área da minha vida. E o Senhor, querido, é Ele que vai fazer com que você acerte, e não de maneira errada, de maneira inconsequente. Interessante é que o cubo de Rubik ele tem tantas possíveis combinações que se tentasse fazer todas as combinações possíveis, ela passa de 5 quintilhões. É muitas possibilidades. Então, queridos, possibilidades sem direcionamento é algo que você fica rodando, 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 porque você ainda não teve o direcionamento. Aquele povo, quando saiu do Egito, ele saiu com uma rota, com um propósito. Mas por não obedecerem, eles ficaram 40 anos lá no deserto. Se tivessem tido essa humildade, se tivessem entendido o propósito real da obediência, queridos, o objetivo seria alcançado 15 dias, dizem alguns especialistas. Mas ainda que tenha aquele monte de gente que se levasse 25 ou até um mês, mas estivesse indo no rumo certo, muito bem, né? Mas o Senhor precisou tratar, então foram 40 anos rodando, 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 até que pudesse chegar lá
a cidade de Canaã, a cidade que emana leite e mel. Eu não sei qual tem sido o trajeto da tua vida, mas entenda o seguinte: deixa o Senhor assumir o controle, porque é Ele que vai desembaraçar lados da sua vida que precisam ser desembaraçados e vai ter o melhor para você nesta terra. Amém. Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor. Está confuso? Está embaralhado? Mas confia nele. Confia nele. Tudo aquilo que precisa ser entregue nas mãos do Senhor, entrega ao Senhor, confia nele. Queridos, de lados que você acha que nem poderiam ser restaurados, é o Senhor que vai estar restaurando, se assim você tiver essa atitude nessa manhã. Amém? Vamos orar? Para estar encerrando, eu não sei se eu preciso chamar minha esposa linda. Daqui a pouquinho eu tenho que sair correndo, gente. Tem gente para caramba lá na oficina me esperando, mas eu queria estar orando com vocês aqui. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido, graças te damos, Senhor, por essa manhã. Pai, eu venho te pedir que o teu Santo Espírito, Senhor, visite cada coração aqui, Senhor. Senhor, que áreas antes inimagináveis que pudessem ser mudadas, Senhor, que nesta manhã a operação do teu Santo Espírito, Senhor, possa ser feita na vida daqueles, Senhor, que necessitam. Ajuda-nos, Senhor, no propósito, Senhor, da obediência. Permita-nos, Senhor, vivermos o melhor desta terra. O Senhor é poderoso, Senhor, para mudar cenários. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor traz à existência até aquilo que não existisse, como já existisse, Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a usarmos a nossa fé, Pai, no propósito, Senhor, de termos as nossas vidas, Senhor, restauradas. E que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Abençoa esse dia, a vida de cada um aqui, Senhor, e daqueles também que vão ouvir depois. Muito obrigado por essa sala, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque ela completou mais um aninho de vida. Ah, Senhor, que pessoas sejam atraídas pelo poder que há na tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Beijos para todos. E essa mulher linda, assume aqui. O que é dia para terminar? Meu Deus! Quem nunca pegou isso aqui tentou, hein? Beijo no coração de vocês, família. Muito obrigada por estar aqui. Amanhã é quinta de oração. Vamos estar juntos aqui orando, intercedendo um pelo outro. Desde já eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Beijo e a gente se encontra amanhã no mesmo horário e no mesmo canal, viu?